Ok. Bom, pessoal, então, hoje nós vamos iniciar uma nova... Faz parte da gravação. Não, nós vamos entrar em uma nova trajetória aí, tá? Trajetória de estudos, né? Estamos aí como é que a gente chama? As fronteiras, não, as vésperas de uma celebração muito importante, né? Que é a festa de Páscoa, né? Que final de abril aí. Então, nós vamos tratar de assuntos relacionados às celebrações, né? Como a comunidade, né? A comunidade sem paredes, né? A comunidade sem paredes, ela tem uma visão, né, voltada aos nazarenos, aos netviaus do caminho, aqueles do início, lá da igreja primitiva. Nós temos alguns modelos, né? Os pastores de vocês têm alguns modelos de aprendizado, de ensino, de crescimento, um pouco diferenciado das igrejas tradicionais, né? Se voltando aí ao princípio da igreja primitiva. Então, dos pontos principais é justamente o estudo aí, o aprendizado das 3 grandes festas, né? Da questão do Shabat, que que é praticado de uma maneira bem consciente, bem moderada, equilibrada, né? E também podemos dizer assim do conceito geral sobre missão, visão e assim por diante. Então, nós vamos iniciar esse processo de estudos que eu tenho certeza que vai esclarecer muita coisa para você, né? E nós temos aí, pelo menos aí, eu acho que o pastor Leandro falou comigo, deve ter umas 4 aulas até a festa de Páscoa, se eu não me engano. Tem umas 4 aulas. Então, a gente tem hoje uma introdução boa sobre questão de festas, né? Esse material vai estar com você precisa ter isso à mão, né? Até por conta da sua comunidade. E no decorrer desses estudos aí, nós vamos finalizar bem próximo de Pêssah o conceito de ceia do Senhor. Por que nossa comunidade pratica a ceia do Senhor, né? Uma vez ao ano? Por que isso, né? Então, é muito importante que você esteja bem, vamos dizer assim, protegido em suas teses relacionadas ao conceito bíblico, tá? Então, isso é muito importante, tá? Vamos lá, então? Vamos dividir a tela? Aparecendo aí para você, você me faz um sinal de positivo, entendendo festas, tá? Entendendo festas bíblicas. Vamos lá. Os festivais. Vamos entender sobre isso, né? Tratar um pouco sobre isso no meio das civilizações também. Né? Por que o povo de Israel se destaca? Por que a civilização, né, ali? Por que os israelitas se destacavam nas suas festas em relação ao que se tem até hoje com as outras civilizações? A gente precisa aprender um pouco sobre isso aí, para tratar sobre esse assunto. Precisamos nos debruçar também sobre a origem de muitos festivais, pessoal, e celebrações que aconteciam nas primeiras civilizações e que sempre apontavam para divindades locais de seu tempo, tá? Isso é um fato. Podemos destacar na Mesopotâmia antiga o seu calendário, suas atividades voltadas à agricultura, assim como seus festivais e culto, tá? Aos deuses celebração. Era tão influente na economia e no cotidiano desses povos antigos. Para os mesopotâmicos, a organização de suas vidas estavam atrelados a tais datas e acontecimentos. Tá? Então, tratando aí já sobre a civilização, né, que a gente falando aí que são os povos da Mesopotâmia, as primeiras civilizações, nós já temos a importância disso para eles.
E por que estamos falando inicialmente da Mesopotâmia? Simplesmente porque a Bíblia cita esse período e, portanto, é no mínimo respeitoso mostrar que tais acontecimentos festivos eram atividades de toda uma civilização, mesmo que em diferentes tribos. Tá? Não era uma coisa exclusiva de Israel. Esquece isso. Ok, pessoal? Isso aí vem de origens antigas, esses tipos de celebrações. Agora, depende para que nível de apontamento essas civilizações elas pretendiam celebrar. Né? Para quem? Por quê? Qual o motivo? Tá? Os semitas, por exemplo, de onde muitos historiadores dizem descender os filhos de Noé, por nome Sem, originou-se fenícios, hebreus, amoritas, acadianos, assírios, sírios, caldeus, arameus, árabes e até mesmo os íxios. Esses íxios aí são aqueles que dominaram o Egito no período em que José do Egito esteve lá, tá? E, portanto, aí permitiram que os hebreus ali dentro vivessem em paz, tá? Então, se você olhar aí acerca da origem de Noé, olha quantos povos nós vamos ter aí, tá? Desde os fenícios até os árabes, acadianos, assírios, caldeus, todos seriam descendentes direto aí dessa linhagem, tá? Claro que misturado, divididos, mas seriam. Então, celebrações, festivais aconteciam em todos esses povos aí, que você está vendo. E dentro desses povos, podemos ter às mãos a Enuma Elish, ou Elish, uma escrita cuneiforme, uma escrita feita em uma tábua de argila, que fora encontrada dentro do antigo palácio em Nínive, que pertencia ao rei Assurbanipal, e que cita vários trechos da criação, muito parecidos com a ideia bíblica. É claro que de uma forma ainda que poética, atrelada ao mito, vemos diversas similaridades. Ou seja, observamos que não somente a questão de festivais, mas até mesmo questões ligadas ao próprio entendimento de criação, dilúvio, Adão, Eva, um Éden. Em povos anteriores, a escrita da Torá, a escrita da Bíblia, quando eu falo Torá, os 5 primeiros livros de Moisés, porque é o que se tinha à mão na época, né? Esses assuntos já eram falados. Podemos, então, presumir que tais celebrações, festivais e culto a deuses estavam entrelaçados na cultura de tais povos, e isso não poderia ser diferente com os hebreus, que, segundo conta a história, nasce com Abraão, também morador da região da Mesopotâmia. Se olharmos detalhadamente para tal povo, vamos observar a sua origem em Ur dos Caldeus, tá? Aí tem um conselho aí para quem quiser dar uma olhada aí nesse vídeo, tá? Do Talmudim Center. Fica a dica aí, vai estar na sua apostila. O dilúvio fora da Bíblia. Depois você dá uma olhadinha nesse vídeo aí lá no YouTube para te ajudar a entender um pouco sobre isso que a gente está tratando. O que diferencia o povo hebreu é que dentro da cultura deles, preste atenção nisso, o seu chamado se deu para a adoração de apenas um Deus, o conhecido na escritura hebraica como o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Os patriarcas da religião judaica, que por sinal é monoteísta e não politeísta, como eram as outras religiões daquele tempo. E é justamente a partir disso que podemos montar um esqueleto mais preciso das celebrações bíblicas. Porém, ignorar a história seria um erro fatal, tá? Ignorar certos pontos da história causa muito transtorno no entendimento da própria Escritura. Um outro ponto importante acerca das celebrações dessas primeiras civilizações é que tudo estava ligado ao calendário, ou seja, ao tempo e sua contagem, tendo os astros celestes como bússola para meses e anos, fazendo assim com que toda a vida girasse em torno. Nos meses mesopotâmicos,
que não iremos nos aprofundar, podemos observar que cada mês apontava para algo específico. Então, aí resumindo a questão do que a gente está tratando, essas celebrações, juntamente com as primeiras civilizações, elas envolviam a questão da contagem do tempo através da observação dos astros, certo? Para determinar dias, meses, anos, tá? Determinar tempos de plantio, tempos de colheita, tá? Dentro desse contexto aí, não seria diferente com os hebreus. O calendário bíblico. Alguns talvez já estudaram sobre isso. Na Bíblia encontramos indícios de um modelo de medida de tempo bem interessante e que até hoje é usado. Tem alguém querendo entrar aqui? Peraí. E que é bastante usado. Você já parou para pensar no texto de Gênesis que diz, vamos lá, vamos abrir lá em Gênesis 1, versículo 5. Gênesis 1, versículo 5. Gênesis 1, versículo 5. Vamos lá. Diz assim, ó, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. Vamos entender. O termo hebraico que se encontra na Torá para se referir na tradução como tarde, Ereb, transliterado, não retrata o termo tarde, mas sim o termo noite. Ou seja, a noite, ela marca o início de um dia, enquanto o pôr do sol do dia o encerra. Então, contexto antigo e até mesmo na época de Cristo, em alguns lugares do Oriente, por exemplo, até hoje no meio do judaísmo, né? O fim, por exemplo, o Shabbat inicia no final da sexta-feira, porque inicia realmente o dia de sábado, encerra no final do sábado, né? No horário, no pôr do sol do sábado, né? Mostrando o início de um novo dia. E foi a noite e amanhã o dia primeiro. Esse seria a maneira melhor de se estar escrito ali. Não foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Porém, a maioria das versões bíblicas marca o tempo como começando à tarde. Isso confunde um pouco os leitores. Outro ponto que nos chama a atenção, ainda no texto de Gênesis, atribui a visitação do próprio Deus em um horário específico no Éden. Dá uma olhada aí, ó. Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Olha aí. E esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Essa viração do dia aí era a mudança de um dia para outro dia, certo? Você observa que Deus, né, os sábios do judaísmo afirmam que essa viração do dia era o Shabat. Ou seja, era justamente a virada de sexta para sábado, em que ele vai lá visitar o jardim. Ou seja, uma visita, vamos dizer assim, quase que pontual, acontecia constantemente, certo? Nessa virada. Existe uma pergunta interessante, pense a respeito disso. O que faz mais sentido? Começar um novo dia quando termina o dia antigo, que no caso aí, né, tratando-se disso, termina no final da tarde, ou no meio da noite, como é feito à meia-noite de cada dia? Essa é a lógica. Exemplo clássico são os judeus que seguem as leis do universo. Quando o sol se põe, logo entende-se que agora outro dia se inicia. Então, no entendimento geral, é o quê? Final de cada dia, encerrou aquele dia, ou seja, no pôr do sol de cada dia, encerrou aquele dia, e à noite se inicia um novo dia. A gente, no Ocidente, a gente inicia a noite, e lá no meio dessa noite, à meia-noite, né, vamos dizer assim, 0 hora, a gente inicia, então, um novo dia a partir da meia-noite, tá? Só que a contagem do tempo no Oriente não é assim. E isso confunde muito datas, tá? Por isso você vê diferença aí de datas, de dias. Outra coisa importante a se pensar é que o calendário
bíblico, ele é um calendário lunar, quando o calendário que nós temos à mão é um calendário totalmente solar, tá? Vamos lá. O termo festa. Vamos agora entender, dentro desse contexto aí, o que significa festa. Mas antes disso, eu quero saber se há alguma dúvida aí sobre essa questão da contagem do tempo, tá? Bom a gente entender aí essa contagem do tempo, iniciando no fim da tarde. Vamos fazer aqui uma recapitulação no pôr do sol, tá bom? Isso é muito importante para entender a data em que Cristo ressuscitou, em que ele foi julgado, que ele foi condenado, em que ele padeceu, né? Isso é muito importante, porque aí nós temos as datas claras para a gente e o período, né, em que ele ressurge, né, que não foi no domingo, né, pela manhã. Né? Quando a gente trata de domingo pela manhã, a gente está tratando justamente, realmente, né, do domingo de manhã. Né? E não a questão do, vamos dizer, do iniciar do domingo no final do sábado à noite. Não, não, não. Os textos bíblicos falam que logo pela manhã, né? Ou seja, no primeiro dia da semana, se referindo ao domingo, que lá não existe domingo no grego, é sabaton. Então, tipo, nem isso existe lá na Bíblia, no Novo Testamento. Então, está falando sobre algo diferente, né, que precisa ser com um tempo estudado, apreciado e assim por diante, tá? Mas você precisa guardar isso bem na sua cabeça, que os tempos bíblicos não são os mesmos do Ocidente, tá? Que a contagem do tempo não são as mesmas do Ocidente. Logo, subentende-se que quando a gente não conta como a Bíblia conta, nós estamos perdidos no tempo, no sentido geral. O que nos traz referência para isso? As festas. São elas que vão nos dar uma direção clara de tempo e de acontecimentos. Festa de Páscoa, festa de Pentecostes, festa de Cabanas. As três dentro do Antigo e do Novo Testamento, inclusive na celebração no livro de Apocalipse. Ok? Portanto, tais celebrações não pertencem aos judeus em si, mas pertencem a toda a humanidade. Assim como o Shabat, tá? Assim como a questão do sábado em si, do entendimento da guarda dele. Tá? Claro que não como os hebreus, porque nós não somos judeus. Então, nós não devemos guardar como eles, certo? Mas devemos entender que o dia do Senhor não é domingo, o dia do Senhor é sábado, tá? Não tem essa. Gênesis está lá bem claro. Sétimo dia, o eterno descansa. Quem Deus faz no sexto dia? O homem. Olha o que Jesus diz. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Jesus diz isso. Ou seja, o que ele está dizendo? Que eu fiz o sábado porque o homem já existia. E por que eu fiz o homem? E por que eu fiz o sábado? Para que o homem pudesse o quê? Entender, né? Que toda a minha criação, observar toda a minha criação, né? É como se Deus tivesse no sexto dia feito o homem e no sétimo imediatamente já fazê-lo observar, fazê-lo admirar, olhar toda a criação que Deus havia feito. Então, essa questão da celebração do dia do Senhor no sábado, ela é totalmente uma ordenança, não é nem do Cristo, é do Eterno, tá? É do Deus Todo-Poderoso que enviou o Cristo, tá? E do qual ele guardava muito bem essa data. Nós sabemos que o senhor Constantino, o imperador romano, vai mudar essa data para o domingo por conta da adoração ao sol que era feita aos domingos e também da data do domingo que era dado como descanso
era o descanso do Ocidente ali, do Império Romano, era aos domingos. Né? Apenas abrindo a mão daqueles que faziam agricultura, porque pode ser que aquele domingo tinha que se plantar algo, então eles abriam mão. Mas a data em específica era o dia de domingo, dia do Solis Invicto, dia de adoração a Mitra, tá? O deus persa. E então aí o que a gente observa é que isso é juntado, linkado com o dia do serviço ao Eterno, tendo Cristo como principal base e mistura com Mitra, com Solis Invicto, com tudo isso e tal, para que pudéssemos atrair, por exemplo, os Róis, que pudéssemos atrair a Suelen, que pudéssemos atrair a Érica, que pudéssemos atrair o Álvaro e assim por diante. O que causou tamanha confusão e fez com que o povo se perdesse no tempo, tá? Vamos entender, então, esse contexto de festa, termo festa, tá? Vamos lá. O termo festa, o nome festa natural na Bíblia é dita de 3 formas, tá? 3 formas. Toda vez que você lê na Bíblia assim, então celebraram festa, pode ser que em hebraico esteja uma dessas 3 formas aí, tá? Que eu vou ler. Ou então, celebraram então a Deus, pode ser que a palavra celebrar seja um desses 3 termos que esteja aí, tá? Houve então convocação e tal, pode ser que seja um desses 3 termos que está aí. Vamos lá. Tem alguém? Fernanda. Então, vamos lá. Moed. Veja só. Primeira palavra aí, ó, em hebraico. Moed. Encontro. Kodesh Mikrav. Santa convocação. Você já ouviu falar disso? Santa convocação na Bíblia, tá? Você já ouviu falar disso? Santa convocação. Encontro, você já ouviu falar? Encontro nem tanto, mas santa convocação sim, bastante vezes, tá? Hag, ciclo, também nem tanto, mas santa convocação bastante vezes. Os 3 modelos citados na Bíblia apontam para celebrações. Vamos lá. As festas descritas na Bíblia apontam para um encontro com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso prova que esse encontro foi desejado mesmo por Deus. Segundo essa designação, as festas devem ser celebradas num período determinado, pois este é o período privilegiado, tá? Essas datas em específico. Porém, esses encontros já estavam estabelecidos bem antes do povo sair do Egito. No livro de Gênesis, observamos os primeiros indícios que o Eterno queria ter de fato com o homem, momentos especiais, e que tais momentos seriam estabelecidos pelos sinais que estavam no céu. E através de que sinais os judeus entenderiam os encontros com Deus? Através de que sinais? Olha aí, ó. Gênesis 1:14. Está aí, ó. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações. Quando você lê estações lá, está moed, em hebraico. Encontro. Para dias e anos. Vamos abrir lá em Gênesis 1:14, que eu preciso que você veja esse texto aí. Preciso que você olhe esse texto. De Gênesis 1:14. Tá? Você, mais do que nunca, que está em uma comunidade que celebra tais eventos, que participa de uma agenda assim, você precisa mastigar esse assunto, tá? Massificar ele. Gênesis 1:14. Aonde está aí escrito estações? Tá? Sublinha ou puxa uma seta e escreve aí M-O-E-D. Moed. Em hebraico está assim. Como assim em hebraico? A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. O texto em hebraico aí da Torá está moed. Então, veja, disse também Deus, haja luzeiros no firmamento. Lembra que nós falamos que as civilizações antigas olhavam para quê? Para os astros, para poder contar tempo, para poder saber sobre agricultura e assim por diante. Olha aí o que está dizendo o Bereshit 1:14, Gênesis 1:14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação o quê?
entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para encontros, porque o significado de moed é encontro, aqui, moed é encontro, seja então para encontros, para dias e anos, ok? Esses encontros aqui, eles apontam para as celebrações, as festas, que também já aconteciam dentro do Éden. Um desses encontros que a gente observa, pessoal, é justamente a viração do dia, quando o Eterno vem encontrar o Adão e a Eva. Tá? É um encontro ou não é um encontro? É um encontro. Tanto é que quando ele vem para Adão e Eva e eles pecaram, o que eles dizem? Nós ouvimos os teus passos no jardim e nos escondemos de ti. E o Eterno, ou seja, o Eterno veio ter com eles, veio ter contar. Outro texto interessante. Jó capítulo 1, abre lá para mim rapidinho, Jó capítulo 1, versículo 6. Jó capítulo 1, versículo 6. Lembrando que o Jó é o livro mais antigo que trata justamente desses assuntos, tá? Então, que trata de vários assuntos, até mesmo daquilo que estava no mundo, no Éden. Quem abriu aí, lê para mim. Jó 1:6. Tem ninguém para ler, gente? Tá. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ok. Veja aí, o que aconteceu aí, pastor? O que diz aí? Vieram o quê? Apresentar-se no meu. Isso é um encontro? Sim. Um encontro. Vieram apresentar-se diante de Deus, veio entre eles os satangões, né? Aí tu vê, ali no meio estava o Satã também. No Éden, o Satã estava no meio de Adão e Eva? Sim ou não? Estava. Ok? Então fica claro aí que é um lugar o quê? Físico, não é espiritual. Certo? Jó 1 não está tratando de mundos, vamos dizer assim, de um outro lugar a não ser esse mundo, ao mundo físico mesmo. Mas isso é um outro assunto. Mas olha a similaridade do encontro. Olha aí, tá? Somente através dos astros poderiam, de fato, entender o período desses encontros. Ou seja, os astros serviram como sinais de tempo para tal celebração no meio do povo judeu. Quando observamos, por exemplo, a reivindicação de Moisés e Arão para que o povo vá ao deserto, encontramos indícios claros de que tais acontecimentos existiam antes da elaboração da lei escrita. Êxodo 5:1, olha o que diz. Antes da lei escrita. Por que antes da lei escrita? Porque é em Levítico 23 que nós vamos ter todos os ensinamentos sobre essas celebrações. Mas antes da lei ser escrita, que vai acontecer só em Êxodo, a partir do capítulo 19 para lá, que aí o Moisés recebe o decálogo, olha o que diz o Êxodo 5:1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre. Hag. Aí já é Hag, que é ciclo, uma festa no deserto. Então, isso é para vocês entenderem que essa celebração, ela já existia há muito tempo. Muito antes de qualquer escrita da Torá, da lei. Porque tem muita gente que fala assim, que pode falar com você, tá? E por isso que eu falo que você tem que mastigar o assunto. Muita gente fala, isso é da lei. Isso é da época da lei. É da época da lei? Êxodo 5:1? É da época da lei? Gênesis capítulo 1, versículo 14? Ok? Então, são pontos que a gente deve pensar, tá? Analisar e se proteger. Já nesse texto, a palavra é Hag, ciclo. Fique ligado, que nos dá o sentido de ciclo, ou seja, o período definido dentro do calendário que cumpria um ciclo anual. A reivindicação demonstra que Moisés e Arão estão pedindo ao faraó uma chance de honrarem ao seu Deus com um festival, ficando clara a necessidade que tinham e que já perdurava por séculos. Ou seja,
Como assim por séculos? Nós estamos falando de 210 anos de escravidão. E, portanto, uma dificuldade muito grande de servir ao Eterno. Por quê? Por conta justamente da imposição do Egito sobre Israel. Tá? Vamos lá, continuando. Olha o calendário aqui, gente. Olha aí. Para dar mais crédito ao que estamos falando, dê uma olhada nesses outros textos bíblicos fortalecendo a necessidade. Ah, tá, vamos ler os textos. Mas olha só, olha o calendário hebraico aqui, o hebreu, como é. Só para você ter uma ideia, tá? Que você vai ver que sempre ele vai pegar a metade de um mês nosso e juntar com a metade do outro mês, tá? Vamos iniciar pelo Nissan, que nós já estamos chegando, tá? Ó, metade de março nós entramos em Nissan, terminamos em metade de abril. Esse ano, esse Nissan deve vir mais para cá um pouquinho, tá? Porque a festa de Pessa está lá para o final de abril. Ó, o mês de Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elu, Tisrei, Resvan, Kislev, Tevet, Svat, Adar. Esses são os meses do calendário bíblico. Esses são os meses do calendário bíblico. Por dentro, os nossos meses ocidental, do Ocidente. Então, sempre, ó, pega a metade de um, vai na metade do outro. Pega na metade do outro, vai na metade do outro. E assim por diante, tá? Isso é importante. Olha esses textos aqui, ó. Eu vou ler para você, mas você vai deixar de preguiça e vai abrir eles em casa depois. Tá bom? Porque você vai receber esse material. E não adianta ficar lendo só o material na sua folha. É claro que ler é maravilhoso, né? O material, é lógico. Mas você precisa abrir o texto bíblico e conferir se está lá, tá? Você não pode ficar só nisso aí, não. Tanto é que a gente, quando vê um aluno abrindo o texto bíblico e conferindo, a gente se assusta às vezes porque ele vê coisas que normalmente ele não veria, tá? Êxodo 23, 14. Ó, vou ler para adiantar o processo, tá? 3 vezes no ano me celebrareis festa. Qual é a palavra em hebraico lá? Hag. Então, 3 vezes no ano me celebrareis ciclos. Ciclos. Vamos lá. Êxodo 12, 14. E este dia vos será por memória. Celebrá-lo-eis por festa. Hag. Olha só, ciclo. Pessa ao Senhor. Então, festa de Pessa é Hag, é um ciclo. Por que é um ciclo, pessoal? Você vai ver no outro calendário que eu vou colocar aí. Ela marca um ciclo de colheita e de plantio. Anual. Tá? Nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Estatuto perpétuo. Por isso, Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, ele celebra a Pessa com os discípulos. Por isso, isso é institucional, gerado dentro da igreja que está nascendo. A questão com o nome de ceia, tá? Que você vai ver no final que ceia é uma coisa e Páscoa é outra, porém, celebrados na mesma data. Ok? Beleza? Vamos lá. Também guardarás a festa Hag, ó, ciclo das semanas, Pentecoste, Shavuot, que é a festa das primícias, ó, ele já até diz, ó, é a festa Hag, é a festa de ciclo, né? Que aponta para quê? Para as primícias da cega do trigo e a festa da colheita do fim do ano. Certo? Aí você fala assim, depois aquele que vai estudar, que vai se aprimorar, ele vai dizer, ué, mas Pentecoste está na data ali de maio. Como é que ele fala que é no fim do ano? É porque o ano novo judaico é em Tisrei, é em setembro. Por isso que ele já está falando que é fim do ano. Viu aí como o nosso calendário não bate com o calendário oriental e bíblico? Certo? Vamos lá. Êxodo 34, 22. Também guardarás a festa. Hag também lá no texto. Das semanas. Shavuot. Já li essa. Levítico 33, 24. Fala aos filhos de Israel dizendo, aos 15 dias desse mês, sétimo será a festa Hag, ó. 2
tabernáculos, Sukkot, a festa ao Senhor por 7 dias. Então, essa questão do ciclo é bem forte na Bíblia. Para não deixar de fora, temos 2 palavras que juntas apontam prontamente para celebrações também. Chamada Kodesh Mikrav, que tem o sentido em sua tradução por santa convocação. Ok, pessoal? Santa convocação. Essa frase está registrada em diversos textos e aponta para uma separação, ou dia santo, ou convocação santa. Veja aí ó, o exemplo de Êxodo 12:16. E ao primeiro dia haverá santa convocação, Kodesh Mikrav. Também ao 7º dia tereis Kodesh Mikrav de novo, santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer, isso somente aprontareis para vós. Esse santa convocação é muito usado em textos que apontam para não, vamos dizer assim, para o não fazer nada naquele dia em si. Ou seja, para que o indivíduo não possa realizar nenhum tipo de trabalho, né, fazer nada nesse sentido. Então, o Kodesh Mikrav é muito usado, porque aquele dia foi separado, né, como santo. Aquele dia foi separado como santo. Ou seja, tais celebrações envolviam todo o povo judeu, e a primeira grande festa estabelecida foi o quê? Páscoa. A festa de Páscoa. Tá? Interessante ressaltar que, aos olhos naturais, você já pegou seu copo com água, colocou em cima da televisão? Vamos lá. Brincando, tá? Interessante ressaltar que os olhos naturais, tais celebrações, para os que pesquisam, seriam apenas dias festivos. Porém, para os judeus, como já demonstrado no episódio de Moisés e Arão, era uma ordenança divina, a ponto de seus inimigos saberem disso e, de alguma maneira, tentam, durante toda a história do povo judeu, quebrar tais pactos de Israel com Yahvé. Gente, é muito claro que a celebração das festas apontam para algo sobrenatural. Primeiramente, apontam para o Cristo, para o Messias. Ó, Páscoa, né? Sukkot, ele nasce na festa de Sukkot. Páscoa, ele morre, né? Pentecostes, o que acontece? O Espírito desce sobre as pessoas na igreja. Não é isso? Então, são 3 eventos que envolvem o Mashiach. Então, a não celebração aponta para um esquecimento do tempo. Olha o que diz a Megilá de Antigo. Megilá significa aí vamos dizer assim, tipo um seder, um escrito antigo, né? Que o nome é esse mesmo, Megilá de Antigo, que fala sobre o rei Antíoco no período lá de Israel, ali, período Antíoco, período ali de 200 antes de Cristo. Olha o que ele diz, do período dos Macabeus, ali, aquele período dos Macabeus ali bem tenso. Eles não sacrificam aos nossos deuses. Eles não cumprem nossas leis. Isso falando-se dos judeus, tá? E eles negligenciam as leis do rei para seguir a deles. Além disso, eles desejam o dia da destruição dos reis e governantes e dizem: nosso rei nos governará, e nós governaremos a terra e o mar, e o mundo inteiro será entregue em nossas mãos. Não é honroso para o reino permitir que vivam na face da terra. Vinde agora, ao que ele diz, subamos contra eles e anulemos a aliança que seu Deus fez com eles. Ó, seus sábados, suas luas novas e a circuncisão. 2 pontos aí principais, os sábados e as luas novas. Sábados, celebrações, né? Shabá. E o outro é justamente luas novas, apontando para as 3 grandes festas. Então, ou seja, eliminando isso,
nós quebramos a aliança deles com o Deus deles. Por quê? Porque isso era o quê? De lei. Álvaro, olha esse áudio, Álvaro. Então, isso era o quê? De lei. Ou seja, a celebração era constante. Tá bom? Aqui, ó, deixe suas perguntas, vamos responder no final. Isso aqui é por causa do PDF, tá? De outra aula. Ok. Vamos parar aqui. Ou quer que a gente, ou vamos entrar em mais um pouquinho de, porque aí depois a gente vai entrar na Páscoa. Na nossa próxima a gente entraria Páscoa judaica, Páscoa cristã, né? Aí nós vamos fechar com mais uma aula, voltar. Aí vamos entrar na questão da ceia do Senhor, né? Que eu acho que são 4 aulas, não é isso, pastor? São 4 aulas. Deixa eu ver. São 2, né? Março, abril está bem para o fim do mês, né? A festa, né? Deixa eu ver aqui. Então, nós temos mais uma aula dia 30, né? Dia 30, não é isso? Dia 30. Depois, dia 13 e 27. Não é isso? Eu estou falando besteira. É isso? 20 e 27. Eu acho que a festa ela vai ao final, né, final do mês, ela pega o fim do mês. Dia 23 vai ser. É a Páscoa. Então, nós teremos só 3 aulas. 23 Será de essa abril. e mais 2. Não, então dia 13, né? Peraí, abril. Dia 13, né? Seria 13 e 27. Então, dia 13, nós temos que fazer a aula. Então, dia 30, dia 13, nós temos que falar sobre a ceia do Senhor completa, né? A ceia toda. Então, dia 30, agora, nós vamos pegar, ó, vem preparado para ficar aí 1 hora e pouco aí. A gente pega Páscoa judaica e Páscoa cristã, certo? Pelo menos 1h10, 1h15 de aula. E aí nós vamos tratar sobre a festa em si. E no dia 13, vamos tratar sobre a questão da ceia do Senhor. Por que celebramos a ceia somente uma vez por ano, né? Por que celebramos somente uma vez por ano e no sábado, na data de Pêssah? Não é melhor assim? O que vocês acham? Tá bom assim, pastor? Porque se a gente pegar aqui, ó, Páscoa judaica, olha só quanta coisa tem, ó. Se a gente parar pelo caminho. Ó. Tá vendo? Se a gente pegar essa aula, a gente vai ter que quebrar ela aqui, ó, taça de vinho. Vamos fazer o seguinte, vamos dar logo início a uma... Vamos, querem ir embora? Então vamos mais um pouquinho, então? Vamos entrar aqui na Páscoa, a gente já adianta esse trem, né? Vamos até ali o lance ali. Vamos lá. Tá tranquilo aí, Roy? Então tá bom. Então vamos direto. Vamos aí até a gente chegar ali nos alimentos simbólicos, que a gente já adianta bem. Vamos. Páscoa judaica. Então, ó, os festivais, a gente já entendeu, Moed, Kodesh Mikrav, Hag, que são os ciclos, então nós já pegamos bem isso aí. Tá? Então, vamos para a Páscoa judaica, tá? Que é a primeira grande festa. Tá? Êxodo 12, 26, 27. Êxodo 12, 26, 27. Tá? O que ele diz aí? E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios, e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. A palavra Páscoa ou Pêssah em hebraico significa passagem. É exatamente isso que a Páscoa quer nos ensinar. Passar de onde para onde? De uma condição para qual condição? De um reino para que reino? Tá? O sentido é esse, de passagem. Você observa que o anjo do Senhor, ele passa pela casa dos hebreus, ou seja, ele não atinge a casa dos hebreus,
naquela praga dos primogênitos. Beleza? Fique isso claro, tá? De acordo com a tradição, a primeira celebração de Pêssah ocorreu há 3.500 anos, quando, de acordo com a Torá, Deus enviou as 10 pragas sobre o povo do Egito. Tá? Antes da 10ª praga, o profeta Moisés foi instruído a pedir para que cada família hebreia sacrificasse um cordeiro e molhasse os umbrais, a mezuzot, que é chamado de mezuzot, das portas com o sangue do cordeiro, para que não fossem acometidos pela morte de seus primogênitos. Pessah, com Shavuot e Sukkot. É uma das 3 grandes festividades ordenadas na Bíblia. Originalmente, Pessah era 2 festas distintas, tá, pessoal? Depois ela vira uma só. Uma era uma festa agrícola, a outra era uma festa pastoral. Festa agrícola se chamava Hag Hamatzot. Hag, ciclo do pão, certo? Ciclo do pão, Hag. Não esquece isso, esses 3 nomes. Hag, Kodesh Mikrav, Moed. Encontro, Santa Convocação, ciclo. Hag Hamatzot, festa do pão sem fermento. Tá? Era uma festa agrícola primaveril separada, na qual camponeses judeus de Israel celebravam o começo da colheita de grãos. Eles separavam toda a massa azedada. Tá? Abre rápido em Lucas 22, correndo. Lucas 22, para você ver se isso é só porque estamos falando aí, lendo, ou isso está na Bíblia. Está na Bíblia, é isso? Versículo 1, quem abriu pode ler. Royce, lê para mim aí. Versículo 1. Aproximava-se as festas de Motzat, conhecida por Pessah, e as principais Kohanim, o mestre da Torá, procuravam em meio de se livrar de Yeshua, porque temiam ao povo. Ok, mas qual é o nome da festa que está aí? Na sua Bíblia ela é meio hebraica, né? Ela é hebraica. Tem um nome aí, Matzot, não é isso? Motzat e Pessah. Vê se está aqui escrito, ó, Hag Hamatzot, festa dos pães. Então, Lucas 22 fala isso. Em algumas Bíblias está Asmos, né? Asmos, que é justamente essa festa que a gente está tratando. Tá? 2, festa pastoral, Hag HaPessah, festa do Cordeiro Pascual. Na época em que os judeus ainda eram formados de pastores nômades, no deserto, as famílias comemoravam a chegada da primavera oferecendo o sacrifício de um animal. Quando Moisés pede para Faraó deixar o povo ir sacrificar, é exatamente essa festa que o povo quer comemorar. Tá? Quando eles falam lá com o Faraó, deixe-nos ir para celebrar uma festa no deserto. É essa aí. É a Pessah, é a Hag HaPessah. O que acontece com elas? Elas se juntam, e na modernidade é a festa de Páscoa. Tá? Mas existe um contexto de Matzot dentro de Páscoa. Que contexto? De você tirar todo o fermento da casa, tudo aquilo que leveda e tal. Existe esse contexto, mas antes eram festas totalmente separadas. Ambos os feriados se desenvolviam independentemente na época da primavera durante o mês de Nissan, março, abril. Com o tempo, estas 2 festas ficaram associadas com outro evento ocorrido na primavera, o êxodo do Egito. Na época do êxodo, a Páscoa deveria ser celebrada com um jantar familiar, onde um cordeiro seria assado e comido por todos. O jantar também deveria ter o pão asmo, né, sem fermento, e a matzá, em hebraico, e ervas amargas. Ok? Então, o que é importante para a celebração? Algumas dicas, né? Alguns elementos, né? Principalmente o pão sem fermento. Né? O pão sem fermento. Ou você acha que Jesus, quando celebrou a Páscoa, ele comeu o pão com fermento? Não, ele comeu sem fermento. Tá? Vamos lá. Por volta do ano 550 a.C.,
os judeus criaram uma sequência para o jantar chamado de Agadá. Ela inclui relato do Êxodo, que é repetido toda a festa de Páscoa, tá? Os 4 cálices de vinho, que são bebidos em toda a festa de Páscoa, e a celebração completa, tá? Wagner, professor, nós vamos estudar todo ano festa de Pessa, festa de Shavuot, vamos estudar todo ano. Por que nós vamos estudar todo ano? Até entrar, na mente, ok? Tenta na mente. Agora, existem outros temas que nós podemos tratar a nível de receber de Deus, mas isso tem que ficar mastigado na sua cabeça, tá bom? Vamos lá. A intenção e o mandamento é que todos os membros da família participem das narrativas e da liturgia e que a festa seja uma ferramenta didática para se ensinar às crianças sobre como o Senhor libertou Israel com a mão forte do Egito. Esse período é muito bom para pais e mães, aqueles que têm criança em casa, contar a história do Êxodo, contar a história da saída do Egito e mostrar isso através da conexão com Cristo, através da libertação pelo seu sangue na cruz do Calvário. Tá? Isso é muito importante. Uma mesa de jantar em casa, uma coisa legal, fazer aí. Claro que vai ter na comunidade a celebração, mas também na escola bíblica dominical, as criancinhas lá dentro aprenderem sobre isso já 2, 3 semanas antes, para na celebração estarem tinindo aí, estarem tudo nos conforme. Bom, vamos lá, o texto de Êxodo 12, 26, 27. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é esse? Então direis, olha só, gente, que vossos filhos vos disserem, que culto é esse que estão celebrando? As crianças têm que aprender desde cedo. São elas que vão estar lá com 18, 20, 30, 40 anos, você já vai estar com 70 anos e vai estar sendo celebrado porque você ensinou, porque você cuidou, ok? Eles estão contando o tempo certo. Que culto é este? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou às casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Êxodo 12, 26, 27. Jesus, quando celebrou seu último jantar de Páscoa com os discípulos, seguiu exatamente a tradição judaica vigente em sua época e até os dias de hoje. Ele utilizou todos os elementos e a sequência que temos hoje nos lares judaicos. Não apenas isso, mas ele utilizou parte da tradição criada no século VI a.C. para institucionalizar a Páscoa cristã, através do quê? Os alimentos simbólicos. Esse prato aqui, eu vou tentar achar aqui e enviar para vocês aí. Esse prato aqui, que é o prato Keara, tá? Esse prato Keara aqui, ele tem alguns elementos assim. Eu vou tentar achar aqui e vou enviar para vocês aí, para botar na mesa como símbolo, tá? Eu dei um para um pastor que não valorizou. Mas, enfim, tu acredita que um dia eu vi ele comendo arroz e feijão no prato? Mas não era, é sério, mas não era de metal, não. E no outra vez eu vi na estante, assim. Vamos lá. A forma como deste século VI a.C. não é para rir. Quem ri não vai para o céu. A forma como deste século VI a.C., os judeus celebram a festa de Páscoa é praticamente a mesma de hoje. Na mesa temos um prato especial chamado Keara. Aí, ó. Olha o que vem nesse prato aí para simbolizar. Fica organizadinho. No Keara, dispomos os elementos do jantar. Olha aí. O betsa, um ovo cozido que representa a oferta de Páscoa feita no templo. Hagigá. Talvez seja por isso que se criou a questão do ovo de Páscoa. Nada a ver. Tá, pessoal? Nada a ver. Mas não é na Páscoa? Tem negócio do ovo? Né? O chocolate? Então. O Dragon Ball. Tô brincando, pode comer chocolate. O zeroa, um osso de cordeiro, tá? Tem que ser do cordeiro que representa o cordeiro pascual. Representa, tá? Para a pessoa olhar e ver. Nos lares judaicos tradicionais, não se come cordeiro em luta, destruição do templo. As ervas amargas, tá aqui, que representa o duro trabalho dos hebreus no Egito, tá bom? Carpas,
batata cozida ou cebola, o maror, gengibre, o hazeret, salsão, e o harosset, uma pasta doce que se assemelha a um barro, tá? Se assemelha a um barro, às vezes é feito com batata doce, né? Lembrando do barro que os filhos de Israel amassavam no Egito para fazerem tijolos, tá? Além dos elementos do prato queara, temos também 3 pães asmos, tá? Que os pastores também vão ter aí também, que eu já, né, o pastor estava falando com o pastor Leandro aí, quer dizer, pastor Anoísa, sobre isso aqui. Sobre os pães, que esse ano serão diferentes. Além dos elementos dos pratos queara, temos também 3 pães asmos e 5 cálices de vinho, tá? O pão sem fermento ajuda a lembrar que na noite da Páscoa no Egito, os judeus comeram às pressas e o pão não teve tempo de fermentar, tá bom? As ervas amargas nos lembram de como a vida era amarga quando escravos do faraó. Tá bom, agora foi, tá? E nós vamos entrar na próxima aula sobre as taças de vinhos, para poder entender essas 5 taças aí, tá? Então, esse material eu vou enviar até a parte que a gente estudou, tá? Ele está em PDF, pessoal. Esse material está diferente, está em PDF. Ele já está pronto, tá bom? Então, para você aí estudar, e eu vou enviar para todos, tá? Alguma dúvida, alguma colocação, alguma palavra? Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Eu queria salientar, foi tão importante a necessidade de adorar, né, através da celebração das festas, que realmente o opressor, que no caso era o faraó, tentava impedir, né, e o próprio Deus pedia que liberasse o povo para celebrar. Então, assim, não era algo realmente só ritualístico, era algo realmente espiritual. Então, eu sei que para nós que nós não temos o costume, ainda é difícil ter essa noção. Então, por isso que precisa mesmo ficar massificando, porque na nossa cabeça ainda tem aquela imagem de que é religioso, ritual, mas na verdade é o que você disse, é totalmente sobrenatural, e é preciso a gente ter fé nisso. Porque é algo realmente, é um cumprimento de um princípio. Mas ano passado a gente cumpriu, né? Então, assim, a gente está feliz porque já vai para o terceiro ano. E uma contagem de tempo, né? Exatamente, já vai para o terceiro ano que a gente consegue celebrar as festas e... Cumprir com em nome de Jesus, esse ano a gente vai mais uma vez cumprir as 3 festas e cada vez mais com mais detalhes, mais significado, mais envolvimento, mais entendimento. Em nome de Jesus. Sim. Beleza. Amém. Então tá. Show. Cid, quer falar alguma coisa? Sidneia, Célia, Alessandra, Eduarda, Suelen, Carlos, Royce, Álvaro, Érica e a mamãe da Érica. Já que não. Então vai a gravação, né? Vou editar aqui. Deixa eu fechar logo isso aqui, né? E tirar a fotinha.